Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Desejo a vocês um excelente dia, a você, nossos amigos que nos assistem por esse canal. O meu nome é Elano, eu sirvo como presbítero na primeira igreja presbiteriana de Teresina, localizado ali no centro de Teresina, no cruzamento entre as ruas São Pedro e 7 de Setembro. Então, se você não pertence a nenhuma igreja evangélica e deseja nos fazer uma visita, por favor, faça isso. Nós estamos aqui trabalhando numa série de vídeos a partir do livro do puritano Thomas Brooks, onde nós falamos, sobre remédios contra as artimanhas de Satanás. Thomas Brooks divide o livro em algumas partes e nós estamos na segunda parte do livro. A primeira parte nós tratamos sobre artifícios, artimanhas que Satanás coloca, principalmente diante das almas dos crentes, a fim de que eles possam pecar. O segundo grupo de artimanhas que nós estamos trabalhando diz respeito àqueles artifícios que Satanás coloca diante de nós, de tal modo para que nós possamos nos afastar dos serviços sagrados, dos serviços religiosos. Dentro desse segundo grupo, nós vamos então tratar hoje sobre o artifício de número 5. E o que trata o artifício de número 5? É quando Satanás ele tenta apresentar as nossas almas, ou tentar nos iludir, nos tentando mostrar a escassez e a pobreza daqueles que caminham com Deus e prosseguem em suas práticas religiosas. Então, o que Satanás ele tenta dizer? Ele tenta dizer assim: não vês que quem anda em tal e de tal modos religiosos são os mais pobres, os mais baixos, os mais desprezíveis entre os homens? Então, Satanás ele tenta nos mostrar o seguinte, e nos iludir de maneira que nós possamos acreditar que servir a Deus, nos enganjar nas práticas religiosas, nos tornará pessoas mais pobres. Porque um tempo em que nós poderíamos estar empregando e ganhar mais dinheiro, em ter mais riquezas, nós estamos dedicando ao serviço do Senhor, e isso nos tornará pobres. Então, Satanás ele tenta nos dizer exatamente isso. Ou então, de outro modo, Satanás ele tenta nos enganar de maneira que nós tenhamos que escolher: ou nós trabalhamos com afinco, ou nós servimos a Deus de uma maneira fiel. E aí, muitas vezes, nós escolhemos como se isso fosse de fato algo para se escolher, como se essas duas coisas não pudessem caminhar juntas. Muitos de nós têm justamente preferido negligenciar os seus deveres e suas práticas religiosas. Vamos a alguns exemplos básicos aqui. Se você não tem tempo de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, muito provavelmente você esteja servindo ao Deus dinheiro. Se você não tem tempo de fazer as suas devocionais particulares, muito provavelmente você esteja servindo ou ao Deus dinheiro, ou ao Deus diversão, lazer, relacionamentos e tantas outras coisas. Se você não tem tempo de se envolver com a igreja, muito provavelmente você esteja ou gerindo mal o seu tempo, ou você esteja se enganando, acreditando que o seu coração pertence ao Senhor. Então, na verdade, isso é uma artimanha mesmo de Satanás, irmãos,
para tentar acreditar que se nós nos dedicarmos ao Senhor, nós seremos pobres, baixos e desprezíveis. Thomas Brooks, então, diante dessa artimanha de Satanás, apresenta 6 remédios com os quais nós devemos tomar como antídotos contra essa ilusão de Satanás. O primeiro remédio é entender o seguinte: ainda que os santos sejam pobres por fora, eles são ricos por dentro. Irmãos, pobreza não é pecado. Pobreza não é pecado, também não é virtude. Mas nós precisamos entender o seguinte, que ainda que você seja alguém pobre, seja alguém que não tenha aquilo que você desejaria ter, uma vida com um pouco mais de conforto, você precisa entender o seguinte: a maior riqueza dos santos não está na terra. Talvez você possa até olhar para as outras pessoas que são ímpias, desonestas, que vivem por meio de fraude, e você que é tão fiel, que se envolve tanto com a igreja, parece que tudo para você é mais difícil. Você nunca consegue aquilo que deseja. Quando você está a um passo de conseguir alguma coisa, parece que acontece algo que dá tudo errado. Lembre-se disso. A sua maior riqueza não está na terra. Você pode ser pobre por fora, mas você é rico por dentro. Porque você tem o Espírito Santo, o maior de todos os bens, a terceira pessoa da Trindade, habitando em você. Então você é a pessoa mais rica do universo por dentro, porque você tem a presença de Deus em você. O remédio de número 2 contra essa artimanha de Satanás é que não necessariamente aqueles que se envolvem com o serviço do Senhor serão pobres. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos em extremos, mas que sejamos bíblicos. Nós não podemos, de fato, seguir a teologia da prosperidade e acreditar que todo crente que tem fé é rico, mas também nós não precisamos seguir uma doutrina de voto de pobreza, que para ser santo e piedoso eu preciso ser pobre. Mas em todas as épocas, Deus teve alguns que foram grandes, ricos, pessoas sábias, pessoas honráveis em sua sociedade, pessoas no alto escalão e assim por diante. Então você precisa entender isso. Em todas as épocas, Deus teve pessoas que foram piedosas e ao mesmo tempo foram grandes, ricos e sábias. Pense sobre essas coisas também. Então essa é um tipo de estudo, de reflexão que envolve todas as classes sociais. Quer você seja pobre, quer você seja rico, independente da sua condição social, você tem o dever de tomar as suas práticas devocionais, tomar o seu serviço cristão em seriedade. O remédio de número 3 para essa artimanha de Satanás, segundo Thomas Brooks, é: as riquezas espirituais dos santos mais pobres transcendem infinitamente as riquezas temporais de todos os homens ímpios do mundo. Irmãos, nós temos tanta riqueza espiritual que, se juntarmos todos os bilionários do mundo, a riqueza que eles têm não chega nem perto daquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque as riquezas deste mundo não podem satisfazer as almas dos homens. Todas as riquezas desse mundo murcham como uma flor.
Todas as riquezas deste mundo muitas vezes morrem como os seus donos também morrem. Mas a riqueza que um crente tem do lar celestial, da presença de Cristo, da palavra de Deus orientando suas vidas como indivíduos e como igreja, é algo que nenhuma riqueza material se compara. Por isso, observe isso. Toda vez quando o seu trabalho lhe exigir demais, toda vez que os seus olhos forem fascinados pelas riquezas, pelas posses e pelos luxos deste mundo, lembre-se, as riquezas espirituais dos santos mais pobres transcendem infinitamente as riquezas temporais de todos os homens ímpios do mundo. Remédio de número 4 é entender o seguinte, que embora pareça que os santos estão em minoria, na verdade, quando eles são considerados juntos, eles formam uma multidão de que ninguém pode numerar. Muitas pessoas acreditam o seguinte: rapaz, será que só os crentes estão certos? Se só os crentes estão certos, por que eles estão muitas vezes entre os mais pobres? Por que eles estão sempre em minoria? Mas a Bíblia diz que aqueles que estarão na Jerusalém celestial formam uma multidão que não se pode contar. Nós precisamos pensar sobre isso também. O remédio de número 5, segundo Thomas Brooks, é o seguinte: aqueles que são santos e pobres nesta vida será apenas um curto período de tempo. Porque diante desses pobres e desprezados santos, brilhará mais do que o sol em sua glória. Esses terão diante de si o Cristo glorificado, a presença do homem-Deus perfeito. E isso satisfará e isso completará todos os desejos do nosso coração. Não demorará muito para aqueles que estão entre os mais pobres, desde que esses sejam santos piedosos, estejam em uma posição de honra ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Thomas Brooks faz a seguinte menção: embora você veja as estrelas às vezes por seus reflexos em uma poça ou em um fundo do poço, às vezes você vê o reflexo de uma estrela até mesmo em uma vala fedorenta. Mas elas continuam tendo a sua posição lá no céu. Então, embora você veja um homem piedoso em uma condição pobre, miserável, baixa e desprezada pelas coisas deste mundo, ele é como uma estrela. O reflexo dele pode estar numa vala, mas a sua posição está no céu. Lembre-se disso, meu irmão. Sua maior riqueza não está aqui na terra. O remédio de número 6 é um remédio escatológico, assim como muitos dos outros. É que chegará um dia, segundo Thomas Brooks, ainda nesta vida, aonde os santos estarão em maioria e estarão entre as pessoas mais ricas do mundo. Aonde haverá mais santos, aonde a iniquidade ela será reduzida, aonde as pessoas reconhecerão que a verdadeira riqueza não está na terra, mas está no céu. Querido irmão, se Satanás pode estar lhe tentando, assim como ele tentou Jesus Cristo, oferecendo as riquezas deste mundo, você deve respondê-lo com a palavra do Senhor, dizendo que sua maior riqueza não está na terra. Lembre-se disso.
O meu desejo é que você seja abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.